e vamos ouvir com muita atenção o que Deus tem a dizer através da vida do Tom. Crianças dos 3 aos 12, façam favor. É? Ok. Então, até aos 10. Vou orar aqui pelo Tom, amém? Para que Deus o dirija e o conduza na ministração da palavra de Deus. Bem, Pai, abençoa, Deus, o teu filho, Deus, tu tens desafiado e chamado para anunciar, explicar e comunicar a tua palavra àqueles que, à família, à tua igreja, e te pedimos que o dirijas, Deus, que lhe ponhas a tua paz no seu coração e que aquilo que saia da sua boca, Pai, seja aquilo que tu determinaste que a tua igreja necessita, que aquilo que é ensinado possa dar muito fruto, possa transformar os corações, o Evangelho possa transformar os corações e que Jesus seja Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok. Só dizer, irmãos, que eu vou ter que sair. Estou no EJC, estava-me a esquecer de dizer isso, no Encontro de Jovens com Cristo. Estou aqui, mas vim só de fugida, depois vou voltar lá, então só para dizer, se os irmãos não me virem no fim, não pensem que fui arrebatado ou que já subi, ok? É porque tive que correr. Já tá dando tudo errado, já o microfone não funciona, o controle aqui parou. Deixa eu ver. É pra cima ou pra baixo? É pra cima. É que se isso não funcionar, acabou, irmão. Vamos todos pra casa. Pronto, deu certo. Oi, irmãos. Bom dia a todos. Queria me apresentar assim rapidamente. Eu estou sempre aqui na frente, mas não sei se todos me conhecem. Eu sou o Tom, sou pai da Carolina e do Timóteo, que acabaram de passar por ali. Sou o marido da Rafaela, que está ali sentado. Frequento aqui o CRC há cerca de 3 anos, se não me engano. Estou em Portugal há mais de 3 anos. E recebi esse desafio por parte do Joel e demais pessoas, né? Há uma segurança para isso, para a gente se sentir seguros, porque quando o Joel estendeu o convite, eu perguntei, ele falou, não, mas o que te levou a me fazer esse convite, né? E ele falou, não, a gente sente em você que você pode compartilhar com a igreja e tudo mais. Eu falei, não, mas isso é uma opinião só sua? Eu falei, não, são outras pessoas também que têm a mesma opinião. Eu falei, nossa, então está tudo certo agora. Agora eu estou realmente seguro. Então nós vamos a isso. Nós vamos continuar no nosso texto de Marcos. Tem sido uma exposição assim, muito pertinente para a nossa vida, para o nosso caminhar enquanto cristãos. São textos assim que acho que quem prega assim e tem a tentação muitas vezes e a tentação de expor textos que têm mais facilidade, mas quando nós fazemos uma série a respeito de um livro em específico da Bíblia, nós nos deparamos com alguns textos que são difíceis de expor e de explicar. E isso é muito bom porque nós não fugimos a essa responsabilidade de expor esses textos da Bíblia, né? Então nós caminhamos desde o capítulo 1 até o final de Marcos. E hoje nós estamos no capítulo 7. Se vocês puderem abrir aí, por favor. Marcos capítulo 7. Esse livro de Marcos, ele foi escrito e estruturado de uma forma que nós precisamos montar e entender um certo de raciocínio na nossa mente, no nosso entendimento. Qual que é essa ideia? A ideia é de que o povo israelense, citado no livro, eles aguardavam, havia uma expectativa a respeito do reino de Deus e do Messias, que seria um libertador. Tá ao contrário, meu. Deixa eu ver. É pra cá, não é? Ih, já tá lá no aniversário, mano. Acabou o culto. Vai daí, ô Lucas. Vai daí, que senão eu vou me confundir tudo. Isso, perfeito. Deixa eu ver se vai agora pra frente. Perfeito, ok.
O povo israelita havia uma expectativa a respeito do Messias, de ser esse guerreiro político, libertador, que haveria de libertar o povo de Israel a respeito do domínio romano. Então, nós temos essa trajetória durante todo o livro de Marcos. Então, o que nós podemos entender? Jesus estava no começo do seu ministério, estava a trabalhar, ele literalmente estava a suar a camisola em prol das outras pessoas, estava a ensinar, estava a operar milagres. E é importante nós destacarmos alguns pontos a respeito dessa jornada de Jesus. Ele curava os enfermos, expulsava demônios, fazia sinais, milagres e maravilhas. Mas conforme Jesus Cristo caminhava, que seriam os seus últimos dias até a crucificação, ele pedia às pessoas, quando nós lemos os textos onde ele operava milagres, ele pedia que as pessoas guardassem, de uma certa forma, segredo sobre aquilo que ele estava operando para as pessoas. Ou seja, ele pedia para que as pessoas guardassem aquilo e não espalhassem aquilo que ele estava fazendo. Bom, aí uma pergunta que a gente faz enquanto lê o texto é por quê, né? Então, pedia para não espalhar, para aquilo que acontecia, os milagres que ele operava, não chegassem de forma muito rápida aos ouvidos de outras pessoas. Mas quando a gente vê a respeito daquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus opera, nós temos um questionamento que é como é que a pessoa sendo curada, tendo experimentado do poder de Deus, tendo sua vida viabilizada da maneira mais básica, como é que ela poderia se calar a respeito disso? Como é que não poderíamos espalhar a respeito daquilo que Deus fez por nós, né? Então, nós temos alguns pontos aqui que a gente precisa meditar a respeito para a gente entender esse contexto histórico e o contexto que Jesus estava caminhando na época. Primeiro, há um ponto teológico a respeito desse segredo, daquilo que Jesus pedia, que se chama do segredo messiânico, né? Era uma tentativa ou intenção de evitar que as autoridades ou quem é que fosse contra o ministério que Jesus estava operando e os feitos de Jesus findasse o seu ministério de forma precoce. Ou seja, Jesus sabia o fim que ele teria, né? Nós podemos ver isso nos textos que foram expostos aqui, quando lemos os capítulos anteriores. E Jesus sabia que ele tinha muita coisa para fazer ainda. Então, tendo essas notícias espalhadas, nós poderíamos ver que o ministério de Jesus poderia ter sido menor. As autoridades poderiam ter chegado a ele de forma mais precoce, antes. E havia também um ruído que, consequentemente, se espalhava conforme Jesus operava os milagres para as pessoas, de que as pessoas procurassem Jesus somente por ele ser um milagreiro, somente por ele curar as pessoas. Ou seja, as pessoas poderiam procurar Jesus somente pelo poder que ele poderia oferecer. E o povo de Israel também aguardava, como mencionado, esse Messias libertador do Império Romano. E isso poderia gerar esse ruído quanto à verdadeira intenção daquilo que Jesus queria fazer na vida das pessoas. Jesus tinha um cuidado para que não fosse reconhecido de forma equivocada ou transmitisse uma mensagem errada a respeito do que ele estava fazendo. Então, enquanto Jesus trabalhava, ele estava sendo observado por toda a gente. Toda a gente estava a observar Jesus. Fariseus, as pessoas que dependiam do seu poder e careciam de algo, de um milagre. Os discípulos estavam a observar a maneira como ele trabalhava também. E isso nos mostra a respeito daquilo como nós devemos viver e devemos enxergar a vida. Nós vamos fazer a leitura agora do texto de Marcos, e diz assim, vamos partir do capítulo 7, a partir do verso 1. Um dia encontraram-se com Jesus os fariseus e uns tantos outros doutores da lei vindo de Jerusalém. Eles repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão sem primeiro cumprir a cerimônia de lavar as mãos. Está aí a observância das pessoas. É que todos os judeus, e de modo especial os fariseus, nunca comem sem lavar bem as mãos, conforme o costume dos antigos. Quando vêm do mercado, não comem sem se lavarem. E há muitas outras tradições que eles transformaram em leis e cumprem rigorosamente, tais como certa maneira de lavar os copos, as louças de barro e de cobre.
Por isso os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: por que é que teus discípulos não seguem o costume dos antigos, mas comem sem lavar as mãos? E Jesus respondeu-lhes: razão tinha Isaías quando profetizou acerca de vós, hipócritas, conforme está escrito: este povo honra-me com palavras, mas o seu coração está longe de mim. E em vão que eles me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras feitas pelos homens. Para obedecerem aos ensinamentos dos homens, desprezam o mandamento de Deus. E acrescentou: facilmente põem à parte a lei de Deus só para manterem a vossa tradição. Moisés, de fato, ensinou: honra o teu pai e a tua mãe. E disse também: aquele que falar mal do pai e da mãe será condenado à morte. Todavia, ensinam que se alguém tiver bens para ajudar o pai ou a mãe, mas declarar esses bens como oferta exclusiva a Deus, nesse caso já o dispensam da obrigação de ajudar o pai ou a mãe. Desta maneira, anulam a palavra de Deus, trocando-a pelas tradições que receberam dos vossos pais, e fazem muitas outras coisas deste gênero. Nós vamos... tem mais um texto, desculpa. Jesus chamou outra vez o povo para lhe dizer: escutem todos e procurem compreender. Não são as coisas que entram numa pessoa que a tornam impura, mas sim as que saem dela. Quem tem ouvidos, preste atenção. Quando Jesus se despediu da multidão e voltou para casa, os discípulos perguntaram-lhe o que é que ele queria dizer com aquela parábola. E ele explicou-lhes: são assim tão incapazes de compreender? Então não veem que não é o que a pessoa ingere que a pode tornar impura? Porque isso não lhe entra na alma, mas vai para o estômago e depois sai. Jesus mostrou com isso que todos os alimentos são próprios para comer. E disse mais: aquilo que vem de dentro das pessoas é que as torna impuras. Do seu íntimo vêm os maus pensamentos e tudo o que as leva à imoralidade, ao roubo, ao crime, ao adultério, à avareza, à malícia, à mentira, à devassidão, à inveja, à calúnia, ao orgulho e à loucura. Todos esses males vêm do íntimo das pessoas e é isso que as torna impuras. Nós temos o restante do texto que nós vamos destrinchar um pouquinho mais para o final. Então nós temos esse texto de Marcos, ele nos mostra uma maneira de guiar a vida através daquilo que a gente crê. E isso nos leva a algumas perguntas, irmãos. Nós temos um cenário aqui que o texto nos expõe, que é o seguinte: Jesus estava a trabalhar em prol das outras pessoas, operar milagres, ensinar. E do outro lado, onde havia os observadores, havia os fariseus, que trabalhavam em prol de si mesmos, obedecendo tradições e leis como forma de ser superiores aos outros e observando minimamente a maneira como as pessoas conduziam a vida e pudessem apontar o erro para o outro. A gente tem aqui uma pintura que eu gosto muito, que é a respeito da passagem do fariseu e do publicano. E a gente pode observar essa característica do fariseu, que ele é muito bem vestidinho, tem sempre uns enfeites na cabeça, tal, tem os filactérios alongados, as roupas alongadas, tudo muito bonitinho, tudo muito limpinho. Para quê? Para que ele pudesse externalizar essa sua vida correta de obedecer regras, de obedecer às tradições, para as outras pessoas verem, né? Não era nem para ficar, talvez, bem consigo mesmo, é que era para as outras pessoas verem. Então é importante nós perguntarmos, num escopo micro, assim, para que serve a sua fé na sua vida? A sua vida ela é fundamentada numa obediência à prática de regras, e isso gera vida nas outras pessoas ou gera morte? Quando você fala a respeito da sua fé e da sua conduta de vida, isso para as outras pessoas que talvez não conheçam a fé de Jesus Cristo, isso gera vida nelas ou gera morte? E no sentido mais amplo, como é que a sua fé te ensina a lidar com o ambiente externo de fora da igreja ou talvez de fora da sua casa? Por exemplo, no trabalho, quando você se relaciona, por exemplo, com a agenda cultural, concertos que acontecem na cidade, os encontros que tem com pessoas que talvez não professam a mesma fé que você, como é que você lida no dia a dia com essas pessoas? Nós temos aqui
um recorte a respeito dos fariseus, e é importante que a gente tenha em mente como é que a cultura do farisaísmo e dos escribas elas funcionavam na época. Os fariseus e escribas, eles eram guardiões das tradições judaicas e eles eram farejadores de heresias. Eu queria aqui colocar um gif, mas é porque a nossa estrutura aqui ela não permite que isso fique animado. Mas esse é o gif do Leonardo DiCaprio apontando, assim, sabe? Identificando assim, alguma coisa. Então eles eram isso, eles eram os detetives da vida alheia. A gente tem um recorte, uma cena assim, no Brasil, que é das senhoras fofoqueiras que ficam na porta para saber da vida alheia. Elas não fazem nada, elas ficam na porta olhando assim, para ver se acha alguma coisa de errado. Assim. Então, o farisaísmo tinha um pouco disso. Ou muito disso, na verdade. Eles eram detetives da vida alheia, onde quer que Jesus ia ou fazia, eles estavam à espreita para acusar de Jesus de qualquer tipo de heresia. Como especialistas da lei, os fariseus eles transmitiam para a sua geração, de geração em geração, a interpretação e a aplicação das leis. Os fariseus eram aqueles que tentavam fazer as pessoas crerem que eles estavam vivendo de acordo com o ensino dos escribas, da forma correta, sem sair da linha. Os fariseus haviam transformado a vida espiritual em um fardo impossível de carregar. Eles pensavam que da observância e da boa conduta, da obediência dessas regras, dependia a sua própria salvação. Ou seja, era um conjunto de regras. Os estudiosos falam que as regras adicionadas às leis originais eram mais de 350 regras que eles adicionaram às leis que foram escritas originalmente. Então, eles tinham essa conduta de vida, de levar tudo ao extremo. Eles chegavam ao extremo de, por exemplo, eles iam ao mercado, ou andavam para fora do seu ambiente, que seria a sua casa, onde tinha muitas pessoas, e quando voltavam para casa, eles lavavam tudo. Porque eles criam nessa questão da impureza de se contaminar com outras pessoas. Eu sou muito limpo. Então, tudo o ambiente onde eu estou aqui também é limpo. Então, eles purificavam tudo, lavavam vasilhas, limpavam até a cama, limpavam a cama de novo, para ficar tudo limpinho. E me veio na ideia que eles poderiam, talvez, se comportar da mesma forma como a gente se comportou na pandemia. Sabe? Lavando tudo. A gente não sabia lidar com aquilo, era uma paranoia total. A gente chegava no supermercado e lavava tudo, irmão. E tudo que tocava a gente tinha que lavar também. Então, a gente colocava a compra em cima da pia, lavava as compras, aí a gente tirava as compras e falava, acho que agora eu tenho que limpar a pia. Aí limpava a pia. Eu falei, e a bucha agora? Está contaminada. A gente jogava a bucha a esponja no lixo. Então, é um fardo, irmão. Imagina viver dessa maneira, lavando tudo, sanitizando tudo, por conta de uma tradição. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa onde ela trabalhava fornecendo material diretamente para o enfrentamento ao Covid, né? Então, era um órgão essencial. Eu não poderia fazer o lockdown em casa. E eu me lembro que a Rafaela em casa com a Carol de 3 meses, né, amor? Mais ou menos, 3, 5 meses. Ela mandava eu chegar em casa, eu tinha que tirar tudo, irmão. Tipo, passa para dentro do banheiro já, tipo, se limpa. Não é para você entrar com nada aqui. Tipo, o tênis ficava lá fora, a roupa ficava lá fora. Então, era mais ou menos isso. Isso dá um spoiler e uma dica de como é que o povo fariseu vivia. Era mais um fardo para que o povo carregasse, né? Bom, quando Jesus é confrontado no texto a respeito disso, os fariseus chegam até Jesus e observam que os discípulos não obedeciam uma regra básica que eles seguiram, que era lavar as mãos antes de comer. E, basicamente, eles perguntaram, por que você não vive segundo os preceitos que foram ensinados? Por que você não vive da forma como foi estabelecido pelos anciãos, pela forma que já está há séculos sendo disseminada? Por que você não vive da forma correta que a gente vive? Correta, digamos assim. Temos 2 pontos aqui onde esses líderes religiosos eles cometiam grandes equívocos. O primeiro, eles pensavam que por observar e obedecer os ritos e tradições, eles eram melhores do que os outros.
Sua vida espiritual era mais elevada. Como eu cumpro as leis e ando conforme as regras, eu sou o bom, eu sou o santo. Então, eram maiores que os outros, olhavam de cima para baixo. Sabe quando uma pessoa... Eu lembro de um formato, tem um restaurante no Brasil que chama Outback, que os garçons, os empregados de mesa, quando eles vão atender as pessoas, eles se agacham para olhar um no olho do outro. E eu acho isso fantástico, porque apesar de ser um serviço simples para servir as pessoas, aquilo demonstra muito a questão da humildade, da igualdade. Assim, falar, eu estou aqui para te servir. Mas, ao contrapartida disso, os fariseus eram pessoas que olhavam de cima para baixo. Eu sou melhor que você. E o segundo ponto, eles estavam enganados quanto à natureza do pecado. E é muito importante que a gente reflita a questão da santidade e da nossa processo de santificação, porque ele não se trata de uma questão de ações externalizadas, ele se trata de uma afeição interna. Nós temos um exemplo no texto muito profundo que não demonstra somente um contraste entre fariseus e escribas e os discípulos de Jesus. Entre a tradição dos homens e a verdade de Deus, entre a tradição dos homens e a verdade de Deus. Isso fala sobre uma divergência profunda a respeito de doutrina do pecado e da santidade. Nós vemos que há um lapso de entendimento a respeito do que é o pecado e do que é a santificação. Há um versículo, uma parte do texto, acho que eu não cheguei a ler nessa versão, mas em outras Bíblias Jesus fala que eles comem mosquito e engolem camelos, né? Porque eles estão preocupados com pequenas aparências, coisinhas mínimas, pequenas, mas o grande problema, a grande questão, eles dão de ombros. É a parte que não interessa para eles. Isso é um recorte de muitos segmentos evangélicos, irmãos. Tem muita igreja coando mosquito e engolindo camelo. Tem muita igreja preocupada com a questão de conduta, características, questões mínimas que não promovem a união. E grandes problemas eles dão de ombros. Porque os grandes problemas geralmente não externalizam as pessoas, né? Se trata de problemas da raiz, do fundo, do nosso coração. E tem um fundamento que eu acredito que é uma ferramenta que deve guiar a vida do cristão, que há uma ordem do pensamento a respeito, por exemplo, de nós fazemos porque somos e nós não fazemos para ser. Ou seja, vamos citar aqui, por exemplo, o momento da oferta. Nós, incansavelmente, a gente expõe aqui a respeito por que a gente oferta. Porque nós recebemos uma oferta maior da vida, irmãos. Nós abençoamos as outras pessoas porque nós já somos abençoados. Ou seja, a gente não oferta para a vida das pessoas para que a gente seja abençoado, para que a gente conquiste essa bênção por parte de Deus, para que a gente mova a mão de Deus ao nosso favor. Deus já moveu, irmão, a mão de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo já fez um sacrifício por nós. Deus já viabilizou a nossa vida. É necessário que a gente tenha nesse entendimento que as nossas ações, os nossos fazer, eles são consequência da nossa consciência, que nós entendemos que nós somos filhos, nós somos amados. Então é muito fácil nós perdermos essa ideia e fazer para ser, e não ser para fazer, como uma consequência. Bom, Jesus ele responde à contenda dos líderes religiosos, e no texto diz assim, nós vamos lá ler, Marcos 7, a partir do verso 8. Jesus respondeu-lhes, razão tinha Isaías quando profetizou acerca de vós, hipócritas, conforme está escrito, este povo honra-me com palavras, mas o seu coração está longe de mim. E é em vão que eles me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras feitas pelos homens. Para obedecerem aos ensinamentos dos homens, desprezam o mandamento de Deus. E acrescentou, facilmente ponham de parte a lei de Deus só para manterem a vossa tradição. Moisés de fato ensinou, honra o teu pai e a tua mãe. E disse também, aquele que falar mal do pai e da mãe será condenado à morte.
Todavia, ensinam que se alguém tiver bens para ajudar o pai ou a mãe, mas declarar esses bens como oferta exclusiva a Deus, nesse caso já o dispensam da obrigação de ajudar o pai ou a mãe. Desta maneira, anulam a palavra de Deus, trocando-a pelas tradições que receberam dos vossos pais e fazem muitas outras coisas deste gênero. Jesus aqui refuta as acusações e chama os contendores de hipócritas, revela a inversão de valores que eles faziam e aponta o desvio deles, de quem o estava a acusar. Como é que ele faz isso? Primeiramente, ele chama eles de hipócritas. É necessário que a gente entenda, assim, de forma breve e rápida, o que significa hipócritas. O hipócrita é um ator, ele desempenha o papel de outra pessoa. Ele não é quem aparenta, os lábios são de uma pessoa, mas o coração é de outra. Há um bispo e pastor chamado John Charles Riley, que ele alerta a respeito do perigo de estarmos fisicamente na igreja e deixarmos nosso coração em casa. De sermos uma pessoa aqui e lá fora sermos outra pessoa. Eu gosto muito de um termo que se popularizou, assim, acho que por conta dos nossos embates políticos, assim, que é sobre incoerência. A incoerência, geralmente, ela se revela quando a pessoa prega que segue um tipo de conduta e no fazer dela, quando você observa a vida dela, ela não obedece àquilo que ela mesma falou. Ou seja, as suas ações elas não condizem com aquilo que ela crê, com aquilo que ela prega e fala. A vida dos fariseus era desse jeito. E Jesus também cita, no início, o profeta Isaías, onde séculos depois Jesus lidava com o mesmo tipo de conduta reproduzido pelos líderes religiosos. Ou seja, era um problema de muito tempo, irmão. Era um problema de muito tempo. Os fariseus, eles tinham essa prática e ao decorrer do século, ao decorrer do tempo, era uma prática que só piorava. Tem um texto, tem uma versão da Almeida 21, Bíblia Almeida 21, que diz assim o versículo: Por isso o Senhor disse, este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Ou tem alguns trechos que fala aprendidos maquinalmente, né? Eu gosto muito dessa tradução da Bíblia, porque esse termo maquinalmente, ou aprendidos de forma mecânica, revela que aquilo que os fariseus e os escribas faziam era vazio do coração, de boas intenções. Eles faziam por obedecer regras. Regras por serem regras. E isso revela a intenção do coração deles. Jesus os responde dizendo que a autoridade não estava nos escritos dos rabinos, mas na palavra de Deus. E que nós podemos entender, irmão, que o culto oferecido a Deus, ele é um culto verdadeiro quando ele é regido pela verdade de Deus e pela intenção correta do nosso coração. Quando nós pomos isso em análise, nós vemos o tanto que é feio e é uma tragédia as pessoas que se dizem religiosas, que praticam sua religião e são piores do que eram antes de ser religiosas. As pessoas se convertem a uma fé e, após se converterem, elas moldam o mundo a maneira da forma como elas acreditam que deveriam ser, segundo as regras, segundo os usos e costumes, segundo as tradições. E eu já me deparei com pessoas assim. Vocês já se depararam com pessoas assim? Pessoas que, depois de assumir sua fé, elas pioraram ao invés de melhorarem? Podem até possuir um estereótipo assim, de pessoas de fé, de cristão, católico. Muitas vezes até caridoso. Mas que a vida e as suas atitudes do dia a dia, nos ambientes fora desse ambiente que é a igreja, por exemplo, não demonstra amor, justiça, domínio próprio, cuidado. Não demonstra os frutos do Espírito. Outro ponto que Jesus responde ele revela a inversão de valores que os líderes religiosos causavam. Eles colocavam a tradição
à frente do mandamento de Deus. Uma tradição, regras que eram criadas pelos humanos à frente dos mandamentos do próprio Deus. E outro ponto, ele aponta o desvio dos acusadores. E esse é um ponto-chave aqui a respeito da resposta de Jesus. Os escribas e os fariseus, eles fizeram uma espécie de... Eu gosto muito do termo que utilizam aqui em Portugal, que é batota. Que é tipo uma trapaça, assim. No Brasil, eu acho que eu utilizaria uma tramóia. Fizeram uma tramóia. De que maneira que eles fizeram isso? Jesus explica. É necessário que a gente tenha um entendimento do que era a Corbã nessa época. A Corbã era, a sua originalidade da palavra, ela se refere à oferta a Deus, dedicada a Deus. E os líderes religiosos, eles fizeram esse tipo de esquema jeitoso para burlar a lei através da aplicação da lei da Corbã. O que acontecia? Quando um filho mau tinha a intenção de desamparar pai e mãe, sonegando a eles a assistência ou o cuidado, dizia a eles que não poderia ajudá-los, porque havia dedicado os recursos dele, financeiros, como oferta ao Senhor, como oferta para a igreja. Dessa maneira, eles ficavam legalmente, pela lei, isentos de socorrer os pais e de dar assistência aos pais, e dedicavam essas ofertas a Deus. O filho que declarava Corbã poderia simplesmente conservar os seus recursos financeiros, os seus dons, para o seu próprio uso. Jesus mostra essa deturpação que os rabinos fizeram no quinto mandamento para livrar esses filhos avarentos do cuidado e da responsabilidade para com seus pais na velhice, por exemplo. O mandamento honra o pai e mãe, ele é fartamente citado no todo o decorrer da Bíblia. Honra o pai e mãe, honra o pai e mãe. Nós podemos, por várias vezes, quando lemos a Bíblia, nós vemos a citação desse mandamento. E esse mandamento, quando nós lemos ele, quando nós temos um destrinçamento, por exemplo, do Decálogo, que são os 10 mandamentos escritos, esse quinto mandamento, ele tem aplicações maiores do que simplesmente a honra propriamente dita ao pai e à mãe. Não era apenas... O que realmente importa na intenção de honra ao pai e à mãe é a intenção do filho em relação aos seus pais. Ou seja, depois de um tempo que eu passei aqui, que eu me distanciei da convivência com os meus pais, eu pensei muito na velhice deles, assim. E honrar o pai e a mãe, no primeiro contato que a gente tem com essa lei, eu acho que a gente pensa muito na questão, talvez, de obediência, né? Obediência aos pais e à mãe. Mas, no passar do tempo, nós vemos que nós temos uma responsabilidade iminente de cuidar deles, conforme eles envelhecem, por exemplo. Vai chegar um ponto que os meus pais vão envelhecer e eu vou precisar cuidar deles, eu e meu irmão. E eu penso muito nisso, por exemplo, conforme passa a minha vida, eu falo assim, eu acho que eu preciso fazer uma reserva para daqui 40 anos os meus pais vão precisar e eu preciso assistir eles de alguma forma. Isso passa pela minha cabeça, assim. Por mais que eu não consiga fazer essa reserva para daqui 40 anos, 50 anos, onde eles vão estar velhinhos e vão precisar de auxílio, de assistência. Mas é importante ter essa intenção no nosso coração. Esse quinto mandamento, ele fala a respeito disso, e no macro, quando nós estendemos ele fala a respeito também das autoridades, por exemplo. Honrar o pai e a mãe não está ligado somente aos seus pais, mas também honrem as autoridades, honrem o seu patrão, honrem as pessoas com quem você assumiu o compromisso, como talvez um subalterno. E após Jesus confrontar os líderes religiosos, nós podemos ver uma questão. Em outras passagens onde Jesus confronta esses líderes religiosos, nós podemos ler que após os líderes serem confrontados, a resposta deles era o silêncio para Jesus. Jesus, na sua astúcia e na sua esperteza, conhecendo a lei do qual eles obedeciam e do qual eles eram confrontados por Jesus, eles não tinham nada o que falar.
E o seu silêncio, ele era acompanhado de lábios cerrados. Era mais ou menos essa expressão aí que os líderes religiosos, eu acredito que eles tinham. Esse silêncio, esses lábios cerrados, ele transparece simplesmente o endurecimento do coração dos fariseus e escribas. Seus corações endureciam com o confronto de Jesus nessas situações. Nós podemos ter uma figura aqui muito bacana para a gente entender o que é o Evangelho. Isso me foi ensinado e eu acho que isso é uma ferramenta fantástica assim, para a minha vida cristã, e eu acho que pode ser para você, para a sua também. O Evangelho ele é como se fosse uma chama, um calor. E conforme nós caminhamos e encontramos com pessoas, nós podemos identificar o coração delas e saber que o coração delas é feito basicamente desses dois materiais: corações de barro e corações de cera. O que acontece quando nós esquentamos barro, quando a gente está moldando o barro? O barro ele enrijece. E conforme ele esquenta, se você esquentar demais, ele talvez possa até trincar e rachar por conta do calor. Então nós podemos reconhecer as pessoas que cruzam o nosso caminho, que estão à nossa volta, dessa forma, irmãos. Tem gente com coração de barro. Tem gente que vai receber o Evangelho, será evangelizado, e esse coração não vai receber, irmão, vai se endurecer. Os lábios vão cerrar, a pessoa vai ficar em silêncio, o coração vai trincar. E em contrapartida disso, na nossa caminhada, nós vamos encontrar gente com coração de cera. Gente que vai escutar o Evangelho, que vai receber esse calor por parte de Deus, por parte do sacrifício de Jesus, e vai acontecer que o coração dela vai derreter. Vai amolecer. Isso nos mostra muito, não é um motivo para a gente parar de evangelizar, parar de falar a respeito da palavra de Deus, porque, será que eu estou acertando com as pessoas? Será que eu estou evangelizando corações de barro? O Evangelho, a tarefa que nos foi dada é que a gente pregue para todo mundo. Da mesma forma como a gente refletiu a respeito dos terrenos onde é semeado, né? A nossa obrigação é semear. É semear. Nós não sabemos o terreno do qual a gente está semeando, e nós torcemos para que os corações que estão recebendo o Evangelho de Jesus Cristo sejam corações de cera. Que eles amoleçam. Sejam corações que amoleçam, que derretam, que não se enrijecem, que não se endurecem. Nós podemos utilizar dessas tradições, dos legalismos e do que quer que seja, dos usos, dos costumes, das regras, como uma forma, um esquema para a gente caminhar uma vida correta diante de Deus, pondo isso à frente do maior mandamento que Jesus pregou e que Deus nos deu, que é ame o seu próximo. Ame a Deus e ame o seu próximo. E por mais que as regras e os mandamentos e as condutas, elas nos sirvam, muitas vezes, de orientação, porque está lá, irmãos, nós temos a lei como orientação para a nossa vida. De forma última, se levarmos isso até as últimas circunstâncias, essas regras, as leis e as regras, elas não vão promover o que mais importa, que é a nossa comunhão. Obedecer às regras por regras, nós vamos obedecer só porque elas estão estipuladas. Elas não vão nos servir. Elas não vão gerar amor, não vão gerar cuidado. Nós vamos abortar as pessoas antes mesmo de conhecer o amor de Deus. Tudo porque a gente está querendo moldar ela conforme a gente quer. Então é necessário refletir a respeito disso, porque por mais que a gente tente, irmão, cada um possui isso aqui no coração, infelizmente. É a semente do mal no nosso coração. A gente muitas vezes tenta moldar as pessoas que chegam na família para a gente se sentir confortável. Para que a gente não tenha trabalho, não tenha esforço. Falando, essa pessoa vai dar um trabalho para andar correto, para andar conforme Deus quer, segundo a orientação de Deus. E nós vamos obedecer somente para o nosso próprio benefício. Nós vamos fazer o que os fariseus faziam, que era deturpar as coisas para benefício próprio,
para ter que se safar. Os líderes religiosos, tendo essas tradições como verdadeiras ações para a sua salvação e santificação, não tinham discernimento algum do que tornava as pessoas impuras. A sua ideia a respeito do pecado e da impureza era totalmente deturpada. Conforme a gente tinha explicado antes, havia uma enorme deficiência a respeito de entender sobre pecado e santificação. E o que nos torna impuros, irmãos? O que torna um homem impuro? Jesus aqui, nós vamos fazer essa leitura novamente, que eu acho que é importante. No Marcos 7, a partir do verso 14. Jesus chamou outra vez o povo para lhe dizer: escutem todos e procurem compreender. Não são as coisas que entram numa pessoa que a tornam impura, mas sim as que saem dela. Quem tem ouvidos, preste atenção. Quando Jesus se despediu da multidão e voltou para casa, os discípulos perguntaram-lhe o que é que ele queria dizer com aquela parábola, e ele explicou-lhes. São assim tão incapazes de compreender, então não veem que não é o que a pessoa ingere que a pode tornar impura, porque isso não lhe entra na alma, mas vai para o estômago e depois sai. Jesus mostrou com isso que todos os alimentos são próprios para comer. E disse mais: aquilo que vem de dentro das pessoas é que as torna impuras. Do seu íntimo vêm os maus pensamentos e tudo o que as leva à imoralidade, ao roubo, ao crime, ao adultério, à avareza, à malícia, à mentira, à devassidão, à inveja, à calúnia, ao orgulho e à loucura. Todos esses males vêm do íntimo das pessoas e é isso que as torna impuras. Nós temos 2 pontos para destrinchar aqui de forma rápida. Como eu mencionei anteriormente, a nossa santidade ela não começa no nosso fazer. Ela não começa no esforço do nosso braço. Ela começa pela intencionalidade do nosso coração. E assim é também a inclinação e a capacidade nossa para o pecado. Antes de terceirizarmos a responsabilidade da nossa santificação, as tentações da vida irão revelar do que o nosso coração está cheio. Nós devemos orar para que Deus remova o fermento do pecado do nosso coração. Tem uma metáfora teológica que cabe muito bem aqui. O coração do ser humano, todos nós aqui possuímos um trono no nosso coração. E é importante que no trono do seu coração, quem se assente lá é Deus. Porque se não for Deus sentado no trono do seu coração, outra coisa vai se assentar lá e vai dominar você. Qualquer outra coisa, irmão. E qualquer outra coisa que não seja Deus, está errado. Está errado. A ganância, o trabalho, o amor primeiro, talvez a nossa casa, a nossa família, antes de amarmos a Deus. É possível, irmãos, a gente amar a nossa família de forma errada, por exemplo. De forma idólatra. De forma que não foi Deus que nos ensinou. Então, nosso coração tem um trono e quem deve se sentar lá é Deus, irmãos. O que está assentado no seu coração? No trono do seu coração? Nós temos que ter uma vida também orientada pela verdade e não pelo pode ou não pode. Isso aqui é muito difícil. Isso aqui sobe muito a régua quando se trata da nossa conduta de fé. Jesus, utilizando de uma característica biológica do corpo humano, ele explica primeiramente que o homem ele já é impuro por natureza. Ele nos lembra que a semente do pecado já habita no nosso coração antes mesmo de entrarmos em contato com o mal do ambiente que nos rodeia. Aí uma filosofia antiga, acho que Jean-Jacques Rousseau, se não me engano, acho que é um filósofo sueco, se não me engano, onde ele falava que o homem era bom por natureza, né? O homem nascia bom. É francês? Ele é francês. O homem nasce bom. E Jesus de Nazaré chega com a sua filosofia em contrapartida e fala que vocês são ruins. Vocês são ruins. O homem é ruim por natureza. Ele não é bom por natureza. Ao invés de regras e direcionamentos de comportamento, pode ou não pode, Jesus chama a nossa atenção para afiarmos o nosso entendimento e os nossos ouvidos. Jesus dá uma grande ênfase à necessidade de ouvir e compreender.
Quando Jesus fala, quem tem ouvidos ouça, ele chama a nossa atenção para que a gente possa refletir a respeito da palavra dele e utilize essa palavra como orientação para a nossa vida. Não para criar um modelo, não para criar uma forma para a gente andar. Porque isso no decorrer da nossa vida cristã, irmãos, isso vai partir. Isso não vai nos servir. Nós vamos nos deparar com situações na vida que as nossas condutas pré-estipuladas, nossas regrinhas, nosso caderno de condutas, ele não vai nos servir, irmãos. Nós vamos ter que receber orientação por parte de Deus. Por mais que aquilo, talvez, na nossa convivência, as outras pessoas olhem e falem, nossa, mas isso está meio errado, está meio fora, né? Mas na nossa comunhão aqui, na nossa família, nós temos essa segurança de caminharmos e sermos orientados pelos nossos irmãos. Deus dá essa ferramenta abençoada para a gente guiar a nossa vida, irmão. Nós devemos fazer muito uso do recurso que a igreja oferece para nós, que é essa disciplina, essa orientação que os irmãos nos dão. Isso vem da parte de Deus, irmão. A admoestação que a gente tem no dia a dia com os nossos irmãos, o chorar com os que choram e os alegrar com os que se alegram, é da parte de Deus. E a gente tem esse recurso e muitas vezes a gente se esquece que a gente tem ombro para chorar. Tem amigo para se alegrar. Deus oferece isso na sua família. No finalzinho do texto, Jesus dá uma lista, do verso até o 22, ele dá uma lista dos pecados que se originam do nosso coração. E o comecinho ali, ele fala que do seio íntimo vêm os maus pensamentos. E é muito simples nós entendermos, meus irmãos, como é que a gente vive uma vida que não condiz com as orientações que Deus nos deu. Com as orientações que Deus nos deu. Os maus pensamentos estão lá. Infelizmente, está no nosso coração. E na nossa rotina, se a gente alimenta isso, nós vamos acabar cometendo aí algum desses itens que estão na lista aí. A alimentação dos maus pensamentos, elas consequentemente vão gerar em nós uma atitude que não agrada a Deus, que não está condizente com aquilo que Deus quer de nós. Então é importante perguntar do que você está se alimentando aí na sua vida. O que você come? E quando eu digo o que você come, eu não estou dizendo propriamente da comida que a gente come, da comida física. Mas, por exemplo, quando a gente acessa o nosso TikTok, o nosso Instagram, o nosso YouTube, o nosso Facebook, aquilo lá é comida. É nutrição. Será que aquilo lá é eu gosto de usar as boas comidas que a gente pode comer, né? Será que aquele é um prato de arroz com feijão e bife, bem temperadinho? Gostoso, que vai nutrir com salada e legumes, ou aquilo lá é um pacote de batata Ruffles que vai te destruir, é uma bomba de açúcar que vai te dar diabetes. Sabe? Isso vai alimentar o que você consome na sua vida, nas suas relações com certos tipos de pessoas. Isso vai alimentar a sua caminhada ou vai abortar a sua vida cristã? Vai te matar. Vai te deixar desnutrido. Para concluir, nós vamos fazer a leitura do verso 24 ao 37, que diz assim: Saindo dali, Jesus foi para os arredores da cidade de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu esconder-se. Uma certa mulher, que tinha uma filha com um espírito mau, ouviu falar de Jesus. Procurou-o e foi ajoelhar-se aos seus pés. Ela era estrangeira de origem fenícia. Pediu a Jesus que expulsasse da filha o espírito mau. Mas ele respondeu-lhe: Deixa primeiro que os filhos fiquem satisfeitos. Não está certo pegar no pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela insistiu: Sim, Senhor, mas também os cães comem debaixo da mesa e as migalhas que os filhos deixam cair. Então Jesus concluiu: Dizes muito bem, podes voltar para casa porque o espírito mau já saiu da tua filha. Quando a mulher chegou à casa, encontrou a menina deitada a descansar. O espírito mau já tinha saído dela. Verso 31. Jesus saiu da região de Tiro, passou por Sidom, seguiu em direção ao lago da Galileia e dali para o território das 10 cidades.
Trouxeram-lhe então um surdo que também falava com dificuldade e pediram a Jesus que pusesse as mãos sobre ele para o curar. Jesus afastou-se da multidão, levou-o consigo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Em seguida, levantou os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Os ouvidos do homem abriram-se imediatamente, a língua desprendeu-se e ele começou a falar bem. Jesus disse a todos os que ali estavam que não espalhassem a notícia, mas quanto mais ele dizia que não falassem, mais eles contavam o que tinha acontecido. Estavam todos muito impressionados e diziam, tudo quanto ele tem feito é maravilhoso. Até põe os surdos a ouvir e os mudos a falar. Palavra do Senhor. Para que nós estamos nesse processo de santificação? Para que a gente santifica? Nós temos aqui duas cenas aqui onde Jesus opera um milagre na vida de uma mãe, libertando a sua filha de um espírito mau, e também curando um surdo mudo. Esse primeiro recorte a respeito do que ele liberta a filha, a menina, atende a mãe, nós temos um diálogo aqui que no meu primeiro contato eu não tinha o contexto completo a respeito daquele tempo. Então eu fiquei muito perdido com esse diálogo que Jesus teve com a mulher. Falar, o que tem a ver migalhas e cães nessa conversa, sabe? Então o texto ele informa para a gente essa trajetória que Jesus está fazendo. Ele está se retirando de uma região onde era disseminada a fé dos judeus e caminhava para uma região que era pagã. Jesus estava se deslocando para fora em direção aos arredores de Tiro e em seguida em direção ao Lago da Galileia. Ou seja, ele se distanciava da região onde havia concentração de judeus e se dirigia para regiões pagãs onde não era seguida a fé do judaísmo. A cidade de Tiro, por exemplo, era um sinônimo de paganismo. Os habitantes daquela região, pelos judeus, eram chamados, por exemplo, de cães imundos, segundo o Antigo Testamento. Era uma cidade mal afamada desde os tempos do Antigo Testamento. Nesse trajeto, Jesus se encontra com pessoas que não praticavam da tua fé, mas que ouviram falar daquilo que ele estava fazendo. Essas pessoas que cruzaram o caminho de Jesus eram pessoas carentes de algo, pessoas que precisavam de alguma coisa. Possuíam alguma necessidade na vida. Uma mãe com uma filha possuída por um espírito mau e um surdo mudo. Tendo esse contexto no nosso entendimento a respeito que eles eram tratados como cães imundos, por exemplo, nós conseguimos entender esse diálogo de Jesus. Deixe que os filhos se fartem primeiro, diz aqui no verso 27, mas ele respondeu-lhe, deixa primeiro que os filhos fiquem satisfeitos, não está certo pegar no pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela insistiu, sim, Senhor, mas também os cães comem debaixo da mesa as migalhas que os filhos deixam cair. Jesus simplesmente estava nesse diálogo abrindo uma porta para que essa mulher demonstrasse sua fé. Simples assim. Ele fala a respeito dessa característica que já era disseminada, onde chamavam os pagãos de cães imundos. E ele inclui isso no diálogo. Tem algumas versões que falam cachorrinhos como se fossem animais de estimação, que eram os animais que eram guardados em casa. E ele tem essa primeira fala. E a mulher, na esperança de ter uma mísera fagulha, tendo um entendimento da promessa do Messias que viria, inclusive para os gentios experimentariam disso. Ela, de certo, pensa, eu consigo provar disso um pouquinho. Desses milagres que estão acontecendo lá. A fé dela, de forma desesperada, diante de Jesus, aos pés de Jesus, ela, através da fé dela, ela consegue ter sua filha liberta daquele espírito mau. E aqui está o motivo, irmãos, para que a gente caminhe uma vida santa diante de Deus. É para que a gente sirva as outras pessoas. Para que a gente cure elas. Não para a gente ter que falar tanto que a gente é bom, o que a gente faz, o dom que a gente tem.
pra gente falar que é bom, pra gente falar que é melhor. Mas é porque a vida das pessoas precisa ser viabilizadas. Um surdo mudo precisa ser curado. Mas um surdo mudo, essa pessoa viveu no silêncio a vida inteira. Não se guiava por aquilo que ele via. É para isso que a gente santifica, é para isso que a gente tem uma boa conduta de vida. Para que a gente possa viabilizar a vida das outras pessoas. Tem gente carente cruzando o nosso caminho e a gente perde a sensibilidade por conta das nossas demandas, dos nossos problemas. Por conta desse imbróglio que a gente está, da nossa rotina. A gente tem que pedir a Deus sensibilidade para que a gente seja renovado na nossa fé quanto a essa questão. Para que a gente mortifique a nossa carne, tenha uma conduta de fé orientada e pautada em Cristo Jesus, orientada por Deus, para que a gente possa servir as outras pessoas. Não é para benefício próprio, não é para a gente se safar, não é para a gente só ser salvo. Porque se nós fizermos isso nessa conduta, a gente pode até ser salvo, irmão. Fazer essa conduta, seguir as regras, seguir os usos e costumes, mas a gente não vai demonstrar o reino de Deus na terra. A gente não vai revelar o amor de Deus. E é importante que essa bênção que a gente recebeu, ela permeie para além de nós. Que a gente possa abençoar, porque nós somos abençoados. João Calvino disse certa vez: certamente que em nenhuma ocasião o Senhor concedeu sua graça para os judeus de maneira que não sobrasse uma prova dela para os gentios. Nem mesmo durante a antiga dispensação as bênçãos de Deus foram limitadas exclusivamente aos judeus. A gente tem aqui um belo exemplo da graça comum de Deus, né? É algo importante para a gente refletir. Deus, na sua benevolência, da sua bondade, através da sua graça, ele abençoa justos e injustos. O sol aquece a cabeça do justo e do injusto. A chuva molha o justo e o injusto. E não somos nós que devemos discutir esse mérito. Não somos nós que temos autoridade para falar quem é que pode receber e quem é que não pode. Porque antes disso nós não podíamos receber nada da parte de Deus. O que era por nosso direito era o inferno, irmão. Era condenação, era morte. E nós recebemos vida. Então que a gente estenda essa vida para outras pessoas. Que haja sensibilidade, irmão, para enxergar através dos diálogos, das conversas. O que as pessoas precisam. A gente precisa ter mais disso aí. Ó. Um lugar vazio e nós conversando. Talvez um chá na mesa, né? Para a gente se esquentar. Precisamos ter mais isso. Vamos investir nisso também. Fique de pé, a gente vai ter uma palavra de oração para encerrar. Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor depositou no nosso coração um espírito de coragem, um espírito do Senhor que nos faz mover primeiro, que faz a gente se mover em prol do outro, em prol de outras pessoas. Não se importando com os méritos daquelas pessoas, se elas merecem ou não, porque antes disso nós entendemos que nós não somos merecedores do teu amor. Isso é um dom da parte do Senhor, é a graça do Senhor se movendo na nossa direção. Obrigado, Pai, porque a gente foi alcançado. E dessa forma a gente pode alcançar outras pessoas também. Que as pessoas que chegarem até nós, que cruzarem o nosso caminho, que nós possamos gerar vida no coração delas. Que nós não possamos abortá-las antes mesmo que elas conheçam o amor do Senhor. Mas que a gente crie esse caminho, Pai. Porque foi isso que o Senhor fez. O Senhor criou um caminho para que a gente se relacionasse com o Senhor. O Senhor é o nosso mediador. O Senhor é o nosso salvador. Então nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor nos liberte do fermento da maldade e da malícia. Que a gente
seja livre da nossa vontade de moldar as pessoas conforme a gente quer, conforme o nosso gosto, para que a gente seja beneficiado, para que a gente se safe do esforço. Nos livre disso, Pai. Dá espírito de coragem para nós, Deus. Nos dê espírito de coragem, de sabedoria, que a gente não tenha uma fé burra, irracional. Porque as pessoas estão carentes de propósito. As pessoas estão carentes de amor, de carinho, de cuidado. Que o Senhor deposite isso no nosso coração, renova a nossa fé e a nossa sensibilidade, a nossa esperança. O Senhor nos acompanhe nessa jornada que é a nossa vida cotidiana. Que nós possamos engrandecer o Teu santo nome através da nossa vida, através do nosso trabalho, através da nossa rotina de casa, das demandas diárias. Então, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e temos visto da Tua bondade. Amém. Obrigado. Amém, Tom. Obrigada. Temos muito para mastigar esta semana, não é? Para continuarmos, porque não só queremos refletir e pensar agora, mas também o resto da semana. Tom, não podes ir porque tens de tocar. Obrigada. O Tom está muito ocupado hoje, não é? Vamos terminar a nossa celebração como normalmente fazemos, cantando parabéns, e temos alguns aniversariantes. Temos a Sandra Marília, que é a filha da irmã Benilde, e eles raramente estão conosco, mas ela está sempre a assistir online. Então pode já subir. E também temos conosco a Di, que é o aniversário dela hoje. Então, tá, abraço, beijinho. Temos mais alguém? Não? Ok. Uou.